Rute capítulo 1. Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Diga, ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Rute, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali, chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Nós temos ouvido esses dias, já há alguns dias, sobre servir. Ontem ainda a palavra que nós tivemos foi sobre a mentalidade. A mentalidade de servo que uma pessoa precisa ter. E nós sabemos, a Bíblia tem nos falado também muito, isso já há anos, das nossas intenções e o que tem nos conduzido, o que nós chamamos de motivações. Não é essa motivação externa que se fala, mas a motivação interna. O que é que está me levando a fazer o que eu estou fazendo? O que é que está me pautando, Qual é a referência interna que eu tenho? E aqui nós vemos, a gente tem falado de muitos servos que nem nome tiveram, que a semana passada a gente falou ainda da menina, que servia a mulher do Naamã, que foi lá e disse: o meu senhor, se for até o homem de Deus que tem em Samaria, o meu senhor vai ser curado. E não fala o nome dessa menina. Não fala o nome daquele servo de Saul, que disse para ele, inclusive se dispôs a pegar a prata dele,
para ter apenas um conselho do homem de Deus. Quando Saul ainda não era rei, estava atrás das jumentas, e eles já estavam, há dias caminhando, procurando, sem resultado, e ele não apenas, eu estou aqui, estou fazendo a minha parte, não. Aquele homem tirou dinheiro dele, aquele homem quis andar uma milha a mais, vamos até lá, sabe? Aquela questão de você estar ali fazendo algo, trabalhando, e tem que fazer mesmo, vou fazer. Não. Foi, se dispôs, falou, orientou, investiu, tirou de si para ajudar, para resolver, para que aquilo tivesse sucesso, bom êxito. E aqui falando dessa mentalidade de servo, nós temos a Ruth, que não por acaso, o nome dela, uma moabita, dá nome ao livro dela. O nome desse livro poderia ser Noemi. A atitude, a sobrevivente, a que Deus ainda manteve viva. Mas não, o nome do livro é Ruth. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender com a Ruth aqui, é ser aquela pessoa que não está por outro interesse, quando Deus nos dá uma oportunidade, do que o interesse, o propósito de servir. Vamos analisar alguns trechos aqui que até a gente repetiu. Estou velha demais para ter outro marido. O que quer dizer? Eu estou velha demais, minhas filhas. Voltem para a terra de vocês, para a casa de vocês, porque eu não vou ter mais filhos, para que vocês possam se casar com eles. Porque ela sabia que na tradição judaica, um homem morria e depois o irmão assumia a mulher dele, até para que desse continuidade à descendência, à posteridade. Então, eu não vou ter mais filhos, para que vocês se casem com eles e terminem bem a vida. Ou seja, eu não tenho o que oferecer para vocês. Eu não tenho uma moeda de troca para lhes fornecer. Eu não tenho, isso aqui eu posso oferecer, eu tenho dinheiro, eu tenho ainda um filho que ficou lá. Ela não tinha. Então, quem ficou aqui com a Noemi, e no caso entre as duas, que era a Orfa e a Ruth, quem ficou com a Noemi, ficou com a Noemi. Você está entendendo? A Noemi não tinha já, era uma senhora, viúva, mãe de 2 filhos mortos, já falecidos. Uma mulher que não tinha mais uma condição financeira favorável, para fornecer uma vida confortável para aquela mulher. Tanto que ela mesmo, consciente da vida, consciente da sua situação, ela disse: minha filha, volta lá para a sua cidade, para o seu Deus, volta, lá você tem uma vida ainda, você pode, recomeçar. Eu não tenho o que te oferecer, eu não tenho nada, não tenho um filho. Se eu casasse essa noite, não ia dar para você esperar meu filho nascer, crescer e você se casar com ele. Não dá. Então aqui nós vemos uma mentalidade de servo, como nós precisamos apurar, elevar a nossa. Lucas. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, em que quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E o 13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um
e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A gente sempre usa esse versículo para falar, né, das riquezas, do dinheiro mesmo, de literal, né? Literal. Você não pode estar dividido entre o dinheiro e Deus, entre Mamon e Deus, o Deus verdadeiro. Mas quanta gente que ainda não passou pelo teste, não passou pela prova de servo, porque, diferente do que fez Ruth, não é fiel no propósito que diz servir. Por exemplo, eu estou na igreja, eu estou fazendo a obra, mas eu estou fazendo a obra porque eu acredito que eu posso acrescentar alguém, e é para acrescentar alguém que não tem, né? Ou seja, estou aqui pregando, eu quero acrescentar alguém, palavras, entendimento que Deus me deu, o que eu tive oportunidade de receber, de visão, de entendimento, ou eu estou aqui porque eu quero que tenham de mim uma imagem elevada. E eu não teria essa imagem em outro lugar, fazendo outra coisa. Ou porque eu espero receber coisas em troca. Um pastor, uma pessoa que está em evidência, é óbvio, ela acaba recebendo coisas. Isso acaba chegando até ela. Tem gente que faz, tem as gentilezas, né? Vem, abençoa, apoia de várias maneiras. Então, o que pesa para Deus? Vamos colocar aqui no meu caso. Eu estou fazendo isso para que isso me alce a alguma fama, a algum lugar, para que a minha imagem seja elevada. Eu estou fazendo isso por dinheiro, estou fazendo isso pelos benefícios que eu posso ter. Eu estou fazendo isso para que, de repente, eu possa controlar pessoas, ou eu estou fazendo isso porque eu acredito, eu posso ajudar, eu posso agregar. É claro que todo mundo vai dizer assim, eu quero ajudar pessoas. É ou não é verdade? Não, eu quero ajudar pessoas. Eu quero poder ajudar, acrescentar, abençoar. Mas é aí que a gente vê a mentalidade certa do servo. Tem gente que a vida não é aprovada. Porque quem aprova as pessoas não são as pessoas. As pessoas, elas são o nosso campo para semear. As pessoas que estão à sua volta, ao seu redor, como agora é você para mim, você é um solo em que Deus, no meu caso, me dá sementes para eu plantar nesse solo. Então, se eu planto nesse solo, eu planto a semente que eu tenho, e eu planto para fazer crescer na sua vida, para a palavra crescer na sua vida, para a palavra se tornar um poste de luz acesa para você. Se eu planto na sua vida para ver você junto de Deus, crescendo com Deus, caminhando com Deus, então eu passo pelo teste da minha vida. Eu passo pela prova da minha vida. Como, por exemplo, por que Ruth foi tão abençoada? Não foi esse o propósito dela, de conhecer um outro homem, conhecer um parente da Noemi, um homem que pudesse sustentá-la, um homem que... Tanto que você não vê isso partindo dela, inclusive.
Quando você vai lá e continua a leitura no livro, você vai ver que não foi dela. Porque você não tem nenhum homem, você não tem nenhum parente aí que eu possa me casar, que possa nos sustentar. Não, ela foi e ela serviu a sua sogra. Olha que palavra, hein, gente? Ela serviu a sogra dela, não era a mãe dela. Tá entendendo? Não era a mãe. Eu acompanhei minha mãezinha, senhorinha, né, que eu tanto amei. Não, ela acompanhou a sogra dela. Ela foi junto com a sogra para um lugar que ela não conhecia. Para um país que ela não conhecia. O que é mais fácil? A gente voltar para o lugar que já sabe, que conhece, que as pessoas nos conhecem, ou ir para um lugar desconhecido que eu nunca fui, que eu nunca estive, que eu não sei como é que é? E apesar de falarem alguma coisa, a imagem, a história era que tinha saído de lá sua sogra com o seu sogro, com o seu, né, marido e o seu cunhado, numa época em que estava escasso, num tempo em que não havia pão na terra do pão. E aquela mulher, com aquela senhora já de idade, se dispôs a ficar com ela, de certa maneira, se eu estou com uma pessoa, eu sou mais novo, eu estou com uma pessoa mais velha, qual que é a natureza da vida? Quem que vai cuidar de quem? É natural. Então não tem como a gente dizer que ela não sabia que ela teria, né? Essa senhora vai morrer antes de mim. Naturalmente, né? A gente não sabe, mas no natural, a mãe morre antes do filho. A sogra morre antes da nora. Então não tem como a gente julgar, inclusive ela foi por isso. Não, ela foi porque ela serviu. E ela serviu tão bem a sogra dela, repito, a sogra, que Deus recompensou aquela mulher de tal forma que eu imagino que ela não pensava, não imaginava isso no melhor dos sonhos dela. E é isso que nós precisamos crer. As nossas intenções têm que ser as corretas. E às vezes a gente ainda tem na mente que as intenções corretas são aquelas que a gente aprendeu lá atrás. Aprendeu com a mãe, aprendeu com o pai. Aprendeu num tempo da vida em que tudo era difícil e tinha que, né, tirar vantagem, enganar. Tinha que fazer uso de alguma artimanha. Tinha que lançar mão de malandragem. Porque eu tenho que fazer isso, senão eu não vou ter, senão não vai acontecer comigo. Não. Nós precisamos adquirir, comprar e pagar o preço. E o preço disso não é dinheiro, não se trata, por exemplo, de você dar uma oferta e vou dar uma oferta e eu vou adquirir, não. É você pegar a palavra e crer na palavra. Opa, peraí, não, como é que eu estou aqui agora? Eu estou fazendo isso aqui quando estou servindo. Tem momentos na vida que a gente está sendo servido. Mas tem momentos na vida que nós servimos. Então, por exemplo, vamos falar do dinheiro. Eu estou trabalhando, eu trabalho por dinheiro. Tá bom, você vai receber um dinheiro. Mas quantas vezes que ali você está numa condição, você está numa situação que você tem a oportunidade de fazer algo que não é pelo dinheiro. De ter uma atitude que não é pelo dinheiro. Eu vou receber isso, então estou trabalhando. Não. Se entrega ali, eu estou aqui, eu estou fazendo, eu vou fazer o meu melhor. Eu estou aqui para servir, então eu vou servir. Não importa se estão vendo, se vão me pagar mais por isso, se vão me dar um aumento por isso, se vão me promover por isso. Não, eu vou fazer o meu melhor. Por quê? Porque eu sou assim. Não é porque vai ter uma contrapartida,
mas é porque eu sou assim. O olho do Senhor está em todo lugar. Nós precisamos tirar de nós, sabe, essa mentalidade de fazer as coisas, inclusive ficar, ó, eu fiz, viu? Ó, eu fiz, você viu o que eu fiz? Ó, Deus é quem promove. Você pode já ter tido a experiência de fazer algo, de se dedicar, de ir dormir mais tarde para entregar alguma coisa, né, de pagar caro, tirar dinheiro do bolso, né, de ficar exausto e talvez no final nem teu nome ter sido citado, tua vida não ter sido promovida por quem estava conduzindo aquilo. E aí você ficou chateado. Talvez pensou aí, não valeu a pena. Aí todo o meu esforço foi em vão. Não, o que foi em vão foram as tuas intenções. E as nossas intenções diante de Deus validam ou invalidam a nossa obra. Você está entendendo? Ou seja, se a Ruth ali fosse uma interesseira, ela não teria prosperado. Se a ideia dela fosse algo como o tipo que aconteceu, não, porque ela deve ter um sobrinho, não, porque ela deve ter um parente, não teria prosperado. Ela não tinha uma origem, né, que era abençoada, ela não tinha ali uma história, não, mas ela teve atitude. Hoje, você está ouvindo essa palavra, você pode decidir, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Eu fazia as coisas, né, já pensando em receber algo, pensando em tirar uma vantagem. Eu, no meu trabalho, eu só faço aquilo que eu vejo que vai me dar notoriedade, que vai me dar um retorno financeiro, que eu vou receber tal coisa. Ou seja, você está ali dizendo que é uma coisa muitas vezes, mas você já está lá dentro de você, o que você está pensando, o que você está ali, a tua intenção é outra. E essa não é a mentalidade, a base interna que Deus quer em nós como servos. Isso em cada parte da sua vida, na sua casa, no seu casamento. Você que cuida de alguém, eu recebo dinheiro, não, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, as pessoas muitas vezes querem atribuir a outras, né, coisas que estão acontecendo. E a gente não pode, se você é uma pessoa imediatista, né, eu estou pensando agora, porque agora, não. Pensa que a Bíblia fala de uma lei universal, que chama-se lei. Qual lei que é essa, gente? A lei da semeadura. Eu vejo gente, por exemplo, tem um parente, né, da minha esposa, que cada vez que eu ouço falar dessa pessoa, eu falo, meu Deus do céu, hein? O que será, né, que aconteceu? Porque não é possível uma pessoa terminar a vida tão mal. Não é possível uma pessoa... a Bíblia diz que é melhor a gente estar num velório do que numa festa. É ou não é? Melhor você estar num velório. Quer dizer, é melhor? É melhor. E olha que a Bíblia fala de várias festas, hein? Festa do pão asmo, a Páscoa, né? Festas de celebração, né? Tinha festas também, tinha as festas das tendas, né? Que era para o povo passar ali uma semana do mês morando nas tendas para lembrar, né, da condição que Deus os tirou. Tudo tem um propósito, porém, é bíblico. É melhor você estar num velório do que numa festa, porque ali você vê para onde todo mundo vai. Você vê para onde todo mundo vai, ou seja, eu vou para lá, um dia eu vou. Se Jesus não voltar até lá, tem um tempo determinado para a minha vida. E não adianta que eu, por exemplo, um estilo de vida que eu não aceito mais para mim. E eu já tive. É o estilo de vida para convencer pessoas. Sabe, você ouvir algo de alguém, você vê que alguém tem uma imagem de você, não.
Porque isso, você pode ser a pessoa mais habilidosa, você pode ser a pessoa mais inteligente, você pode ser a pessoa mais esperta. Isso não se sustenta. Se não for Deus quem te colocar num lugar, você não permanece. Você não fica. E como é que Deus vai agir na nossa vida? Igual Ruth. Ele olha para uma atitude e ele fala, é isso que eu quero. Ele se agrada. E quando ele se agrada, aí ele intervém. Tem coisa que a gente passa uma vida querendo, desejando, pedindo para Deus, para que Ele faça isso, para que Ele intervenha em algo, para que Ele intervenha entre nós e alguém, para que Ele intervenha numa situação que a gente não consegue superar, para que Ele intervenha, num lugar que está difícil, e às vezes não acontece anos. Aí você tem uma atitude que talvez é algo simples, comum, mas você fez do jeito certo. E quantas vezes a gente nem pede, e aí Deus intervém. Deus passa a mexer naquilo, a alterar o rumo daquilo. Ele muda aquilo. Porque ele viu que a obra e a intenção estavam alinhadas, foi sincero, foi pleno. Não teve aquela segunda intenção, apesar da primeira, a anunciada, a pública, ser a intenção pura, santa, simples, sem interesse. Não. A gente precisa alinhar essas duas coisas. Você, como familiar, seja o familiar que a Bíblia manda você ser. Seja o bom filho. Não seja o filho bonzinho. Sabe o filho bonzinho? Quem que é o filho bonzinho? Aquele filho da parábola que Jesus contou. Aquele que quer convencer o pai. Aquele que gosta de ouvir do pai, ô filho, como você me faz feliz na hora que fala. Filho, vamos trabalhar comigo amanhã na vinha? Eu preciso de ajuda. Claro. Claro que sim. Ô filho, como que você me ajuda, hein? Virou as costas do pai, no outro dia estava lá o filho. Esse é o bonzinho. Esse é o bonzinho. Já o outro filho é aquele que às vezes, até naquele primeiro instante, no primeiro momento, ele decepciona. Filho, vamos lá comigo amanhã trabalhar na vinha? Não vou não, pai. Mas no outro dia, depois de ele ter se arrependido, ele foi. Então, a princípio, ele não alegrou o pai, ele desapontou. Mas no outro dia ele estava lá. O pai não contava com ele. O pai não contava com a ajuda dele, mas era ele que estava lá. E Jesus, quando contou essa parábola, perguntou, quem vocês acham que agradou o pai? O segundo, ou o que foi no caso, não lembro da ordem. O que foi trabalhar? Tem muita gente que é assim. Que assume, eu vou fazer, olha, eu vou estar lá, olha, pai, fala uma coisa. Eu ouvi uma confissão de alguém esses dias, até de um jovem, que ele disse, uma das coisas mais difíceis da minha vida foi quando eu vi, que um dos maiores valores que eu tinha era a confiança dos meus pais. E eu só vi o quanto aquilo era importante para mim de verdade quando eu perdi. Porque eu não lembro se foi a mãe ou o pai que um dia pegou, o filho vendia uma imagem para os pais, sabe? Porque o adolescente, já o adolescente para o jovem, ele percebe aquele vácuo
que existe já entre ele, o conhecimento de algumas áreas que ele tem, que o pai e a mãe não tem, não está antenado naquilo, né? Sabe? Apesar dos pais também terem sido adolescentes e jovens, dependendo das ocupações, dependendo da correria, dependendo, né, da vida dos pais, às vezes eles ficam superficialmente em cima dos filhos. Também, olha aí está a intenção também, né? Porque às vezes você também quer convencer o seu filho que você é um detetive e não é. Às vezes você quer convencer o seu filho que você é ali uma pessoa que está acompanhando e não está. É mais também um fingimento. Então, esse filho estava aí, ele passava uma imagem, falava uma coisa para os pais, né? E criou de si próprio uma imagem, criou, né? Então os pais tinham, nossa, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Só que ele mantinha uma vida dupla, né? Uma vida dupla daquela que ele dizia que condenava. Sabe, que, por exemplo, é você ter um filho na igreja, ele falar, né? Quando ouve sobre algum assunto, não, ele se manifesta contrário, não pode. E aí você vê ele num trabalho dizendo, não pode, não, porque Deus não se agrada, porque isso não é bom, não, porque isso aqui vai estragar a sua juventude e tal. Era essa a vida. Mas, na verdade, a pessoa tinha aquela vida que ela própria condenava. E assim, eu quero estar bem com os meus pais. Mas eu quero viver a vida que eu quero viver. Então, o que eles querem ouvir de mim? Eles querem ouvir que eu sou assim, que eu penso isso. Eu vou falar isso para eles. Mas não era a verdade. Até um dia que o pai e a mãe, não lembro, pegou, né, não sei como, e conseguiu abrir o celular da pessoa. E aí pegou umas conversas da pessoa, né? E viu as conversas. Quando viu as conversas, aí viu, não, esse aqui não é meu filho. Esse aqui não é meu filho, não. E viu, né? E às vezes você vê uma conversa, né? Um balãozinho de conversa, é uma coisa. Quando você vê a conversa inteira, não dá para negar. É ou não é verdade, gente? Você fala, eu falei isso aí nesse momento, foi uma brincadeira, aquela coisinha, um balãozinho é uma coisa, uma conversa, não dá para você dizer, eu não sou aquilo. E aquilo foi terrível para os pais. Os pais chamaram, falaram, olha, a decepção e tal. Ali, aquele jovem pensou, eu não valorizava isso, eu não valia, porque se valesse eu teria feito diferente. Mas ali passou a valer. Porque ele perdeu, né? E a gente não pode ser esse tipo de pessoa que só valoriza as coisas quando... Quais as coisas mais valiosas que a gente tem? As que não têm preço. Amém? Então vamos lá, qual é a coisa mais valiosa que há? Todo casamento que eu falo, todo casamento que eu faço, eu costumo fazer um número bom. Todo casamento que eu faço essa pergunta. Né? Tem pergunta que eu faço mesmo para ver aquela variedade de respostas. Principalmente quando eu estou fora da igreja, que são casamentos em chácaras, em bufês, né? Eu pergunto isso, as respostas são até curiosas. E eu pergunto, chega um determinado momento da cerimônia, eu pergunto, qual que é a coisa mais importante aqui agora, desse casamento? O que mais vale entre esses dois aqui? Eu não estou no buffet agora, estou na igreja. Qual a coisa mais importante? Confiança. O nosso relacionamento com Deus, se não tiver confiança, não é um relacionamento. Amém? Se você não confia em Deus, você não vai acreditar no que Ele falou. Você nunca viu Ele. É ou não é? Quantas vezes que nós vemos nos Salmos, o salmista, nem sempre o Davi, mas o salmista, em ti eu
que ele estava querendo dizer? Eu não estou vendo nada. Eu não estou pegando nada, eu não estou tocando em nada. O que eu queria viver é o contrário do que está acontecendo, mas em ti confio. Primeira coisa que existe, o estrado do casamento. A confiança. Você serve as pessoas que você se relaciona, primeiramente, confiando nelas. A maldita é o homem que confia no homem. Mas a gente precisa confiar em quem a gente se relaciona. Eu não consigo, uma vez uma pessoa tal, né, viveu uma situação no namoro, depois noivou, aí veio no casamento, tal. Falou assim, eu não consigo confiar. Falei, não case. Não, mas eu gosto dessa pessoa. Falei, gostar não é o suficiente para manter um casamento, porque a gente gosta e desgosta. É ou não é? Hã? Ou não? Todo mundo que você gostou em algum momento da vida, você gosta até hoje. Nada que aconteceu mudou você gostar de uma pessoa. Gente, quantas vezes que a gente gosta de uma pessoa, e a pessoa que a gente mais gosta é a pessoa também que a gente às vezes passa a odiar mais. É ou não é verdade? Não levante a mão quem for casado, mas quantos que são casados que já tiveram vontade de matar o cônjuge? Não precisa levantar a mão, fique em paz aí. Entendeu? Quantos que, eu vou dizer, nem todos tiveram vontade de matar, mas quantos tiveram vontade de ver o cônjuge morrendo? Ainda que ele não tivesse participação naquilo. Né? Opa, eu não... Né? Sabe aquela coisa, aquele pensamento assim que vai e volta tantas vezes, chegar em casa e ter aquela notícia, chegar, seu fulano, dona fulana, o senhor é um marido, o senhor é esposa de tal pessoa, assim? Ai, eu sinto muito. Sabe, quantas pessoas já desejaram ouvir o sinto muito com relação ao cônjuge? Então, essa história de gostar não sustenta. Agora, confiança é diferente. Aí tem um relacionamento. Então, quando você confia, você vai fazer o que tiver que fazer para manter e para estabelecer e manter a confiança. Confiança não adianta você convencer. Você tem que ser. Por que a gente não deve trair o nosso cônjuge com outra pessoa? E aí a gente precisa saber quem é o nosso cônjuge. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Tem casos, por exemplo, que um cônjuge perdoa o outro ter se deitado na cama e ter tido ato sexual com o outro. Existe, acontece, ó. Eu tive um momento, tive um lapso, tive um deslize. Mas tem casamentos que o cônjuge não perdoa saber, por exemplo, que a mulher fez um aborto e não falou. É uma traição? Hã? É ou não é uma traição? Da mulher, por exemplo, ter sido conivente do aborto da enteada e não ter falado com o marido sobre aquilo. Olha bem, hein? O quanto que tem gente que tem valores invertidos e por isso que a vida não prospera. Olha que caso mais complexo. A esposa ter uma filha que não é filha do marido, então é uma enteada, certo? E a enteada ficar grávida, aquilo ser omitido, escondido, e depois ir a um nível de aquilo acontecer um aborto, da mãe ter conhecimento. E eu vou dizer uma coisa para você que é mãe.
Ou você que ainda vai ser mãe. Não existe essa história de que minha filha... Mãe não é só mãe, não. Pai também. Você que é pai ou vai ser pai. Não existe essa história de que a minha filha está grávida, ela fez um aborto, eu era contra, mas ela quis fazer. Não existe. A gente ouve histórias todos os dias, cada semana, em diferentes casos é assim, você muitas vezes você ouve o Destinos Curados, cada testemunho. Eu escuto, vamos dizer, dia sim, dia não, histórias desse tipo. Quantas vezes que um pai, uma mãe dizer um não muda ou até cura o destino que uma pessoa teria de destruição e desgraça. Então não pensa que é só algumas coisas, tem coisa que você está traindo o teu cônjuge pela maneira que você está agindo e você sabe, não é o que ele espera de mim. Não é o que ela espera de mim. Não é atitude, tem coisa que você sabe, para ele ou para ela isso é uma traição. Tá, não, mas olha, eu vim no culto, eu entrego meu corpo, eu me deito, eu sirvo. Não é o servir nosso, não pode ser um servir raso assim. Apesar que para algumas pessoas não é tão fácil e tão simples. Mas o Senhor está nos elevando a um nível de sinceridade, um nível de envolvimento com as coisas dele, que a maioria de nós ainda não tem. Esse comprometimento, esse ser uma pessoa só, não, eu estou aqui por isso mesmo, é o que está aparecendo Eu vou com você, Noemi, porque eu vou te servir. Eu sei que você é uma senhora, não tem nada para me oferecer, mas eu vou ser sua serva. Olha, eu estou casado com você, fulana, eu estou casado com você, fulano, e isso aqui que eu te falo é a verdade. Isso a gente não precisa falar para as pessoas. Concorda ou não? Se você tiver que falar para uma pessoa, eu sou fiel, tem alguma coisa errada. Se você tiver que falar para uma pessoa, eu sou leal a você, tem alguma coisa errada. Eu não sou uma pessoa que digo assim, vem alguém tal, confia em mim. Não. Ou você confia ou não confia. Não confia? Amém. A opção é sua. Tanto que eu sempre falo, tem coisas que a gente entende, a palavra vem, você muda, você deixa de ser a pessoa que você era por entender, isso aqui é bom para minha família, isso aqui é bom para o meu casamento, isso aqui é bom para a minha vida com Deus, isso aqui é bom para a minha condição de servo das pessoas. Agora, tem coisas que eu não aceito. Sequer a pergunta eu não aceito. Eu sempre deixei claro, por exemplo, para minha mulher, eu falo, se você quiser estar comigo onde eu estou, fica assim, à vontade. Está à disposição, ela sabe onde eu estou agora, ela sabe onde eu vou estar, enfim. Quer ir junto? Vamos? Está aí. Tem coisa que ela faz que é chato para mim, eu não quero estar junto, não vou ficar ali. Da mesma maneira, tem coisa que eu faço que ela não vai. Agora sim, casamento, antes de tudo, é confiança. Eu, por exemplo, não aceito a pergunta, com quem você estava? Onde você estava? Sabe aquele onde você estava de curiosidade? Assim, aonde você estava, sabe? Tipo, você passou por algum lugar, foi em algum lugar, tal. Está entendendo ou não? É uma pergunta. Agora sim, onde você estava? O que é isso aqui? Desconfiança. Aqui já tem quase uma quebra de aliança. Não, peraí. Você vai dizer assim, eu não tenho controle. Se tivesse que fazer um versículo na Bíblia, eu diria assim, maldito o homem que acha que tem controle de outro homem. Um deles, que eu faria.
Você não tem controle. Você pode ter um aparato ali, entendeu? Uma comitiva para investigar a gente. Você não tem controle. Ou confia, ou não fica junto. Ou confia, ou não entra em relacionamento. Qualquer relacionamento. Por isso você que é pai, ensina o teu filho a ser confiável, sendo. Você que é irmão, seja o melhor irmão que você puder ser. Sirva o teu irmão. Ah, mas às vezes eu vou servir o meu irmão, ele vai me fazer de tapete. Sirva o teu irmão. Sirva o teu irmão. Não dá uma de Jacó também, lembra do Jacó? Chegou Esaú lá, tinha um ensopado, um guisado, caldo vermelho, né? Ou esse caldo seu aí, você quer? Quero. Sua primogenitura? Ele serviu o irmão dele? Hã? Serviu? Não. Pergunto para você, ele arrependeu por aquilo depois? Hã? Ficou o quê? Uma semana arrependido? Hã? Você sabe quanto tempo demorou isso? Ó, uma atitude, eu estou falando. Quanto tempo demorou isso? 20 anos. Sabe aquela sensação quando você tem que eu não precisava ter feito isso? Eu não precisava ter feito isso. Olha, Deus é comigo, Deus me abençoa, Deus coloca a mão na minha vida. Eu não precisava ter feito isso. Eu podia ter esperado em Deus, eu podia ter confiado, eu podia ter servido para Ele lá, abençoado a vida dele, dado para Ele ali, ó, de bom grado. Eu estava bem, eu cozinhei, eu fui bem sucedido, eu não precisava ter feito isso. Nós precisamos não apenas servir, mas ter a mentalidade certa de servo. Alinhar as nossas intenções, as nossas obras com as nossas palavras. Porque para falar, muitos de nós já somos hábeis, bons nisso. Aquela palavra que eu diminua, mas que tu cresças, faça-la ser verdade. Fulano, eu estou à sua disposição. Fulano, sua alegria é minha alegria. Igual a Ruth. Onde pousares, pousarei, onde fores, irei. O teu Deus será o meu Deus. Teu povo será o meu povo. Você não vê a Ruth voltando? Vê? Ela voltou depois, na dificuldade, na escassez. Aquele começo difícil. Ah, não, dona Noemi, não está dando, está complicado, está difícil. Ah, eu não imaginei. Não, eu assumi. Por isso que a Bíblia diz muito sobre os votos. Cuidado com o que você fala que você vai fazer. Você está em dúvida, você está empolgado com alguma coisa, ou você está nervoso, não fale, não abra sua boca para dizer eu nunca mais vou fazer isso, ou eu vou fazer assim, ou eu vou agir de tal maneira. Não, cuidado. Porque isso volta contra você, isso pesa contra a sua vida. Se lá no seu trabalho, não trabalhe por dinheiro. O dinheiro vai ser a contrapartida daquele período que você está ali dedicando tempo. Mas não faça só aquilo que você vai ter promoção, que você vai ter ganho a mais. Faça o que você pode fazer. Dê o teu melhor. Ah, mas tem gente que a gente faz lá, nenhum obrigado recebe. A Bíblia não diz que você tem que viver por obrigados. Você não tem que viver para receber um obrigado, você vive para servir. Você está entendendo? Você vive para servir, você vai fazer algo, faça o teu melhor. E faça porque você sabe, porque você entendeu a palavra. Opa, eu sei que eu posso fazer, eu sei fazer, eu tenho tempo para fazer, eu tenho a oportunidade de fazer, eu tenho um lugar certo para fazer, e eu tenho um alvo, eu tenho a pessoa para fazer. Faça. Não faça porque é aquela que vai te recompensar, aquela que vai te dar algo, porque é aquela que tem influência ou poder para te promover em algo, não faça. A gente vê muitas obras na Bíblia de pessoas que fizeram, que agiram, e que o nome delas não está aqui, mas a obra delas ficou eternizada. A própria viúva, com as 2 moedinhas, ela não deixou de pegar o que ela tinha
e dar condições a Jesus para continuar pregando. Porque ela sabia que aquele dinheiro ia financiar o ministério redentor, de cura, de transformação, de abertura dos olhos das pessoas. Ah, mas o que eu tenho não é quase não, mas o que eu tenho eu não vou deixar de fazer. Ah, mas perto do que tanta gente está fazendo, não me importa o que tanta gente está fazendo. Eu sou isso, eu tenho isso, eu posso isso e eu faço. Essa é uma área que alguns, por exemplo, têm mais dificuldade. Fazer uma oferta quando o Espírito Santo toca. Quantos que pensam, a igreja é tão grande, deve ter algum dizimista de tantos mil. Ah, não vai fazer diferença o meu. Ah, não, eu não vou ajudar em tal área, porque olha, a igreja, né, é bonita, né, deve ter um dinheiro. Não se trata disso. Quantas vezes que eu vi gente já pensando com essa mentalidade, não porque tal coisa não funciona. Não se trata disso, se trata de Deus te dar uma oportunidade de você se colocar na tua posição. Teve épocas que a igreja teve em abundância. Teve comida em abundância, teve material em abundância, estrutura em abundância e dinheiro com abundância. Teve época que não. Que foi assim a semente para aquele dia. Foi a provisão para aquele dia. Para aquele momento. Tem momentos que são inexplicáveis, tanto para o muito como para o pouco. Mas uma coisa faz a diferença, a gente ter a atitude que Deus determina que a gente tenha. Isso não é só na igreja, às vezes Deus te toca, faz isso por tal pessoa. E aí você pensa, né? A gente às vezes tenta fazer conta, ah não, mas não é a pessoa que mais precisa essa. Quem é a pessoa que mais precisa? Você é a pessoa que mais precisa. Talvez tenha um engano na tua mente de pensar que é dinheiro que você precisa em alguns momentos, não. Às vezes você precisa de aprovação. Quanto tempo na vida a gente passou buscando a aprovação dos pais da gente? E às vezes até hoje nós somos pessoas limitadas, somos pessoas travadas, bloqueadas, porque a gente ainda está tentando buscar essa afirmação, essa aprovação que não recebeu dos pais em alguém, não, receba de Deus. Quantas vezes que você acorda de madrugada e você vai dizer, eu sou uma pessoa que dorme bem, eu sou uma pessoa disso, não tive nenhum problema tal. Não é nem aquele dia de calor, né? Que o calor faz a gente acordar, né? Eu, por exemplo, uma coisa que me acorda, às vezes, de madrugada, quando está com muito calor, né? Vai, rola, sua, e fica aquela dificuldade, né? Ou frio também, né? Quando você está com frio, não se cobriu, né? Fica procurando alguma coisa em volta ali, não tem nada, sabe? Vou ter que levantar, pegar algum cobertor. Às vezes não é nenhuma coisa nem outra, você acorda e nada. É Deus ali querendo que você dê um tempo para Ele. Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada, me encontrarão. Às vezes você não entende, por que perdi o sono tal? Vai lá dar um tempo para Deus. É igual aconteceu com Samuel. Samuel foi lá no Eli. Não sou eu. Samuel foi lá no Eli. Depois, não, Samuel, fala que o teu servo ouve. Aí quando ele falou, o Senhor falou com ele. Às vezes é Deus que quer falar com você, Deus quer ouvir você naquele momento, Ele quer que você altere a sua vida, seus planos, seus projetos para Ele, para fazer para Ele, para fazer com Ele, para estar com Ele. Às vezes Deus se traça, a Bíblia fala isso direto, e eu já vi essa cena. De em algum momento soltar, vou fazer tal coisa para mim, como eu já falo até no altar, vou fazer tal coisa para mim e tal, de repente, né, quem fica sabendo, que geralmente nem se sabe, mas você vê
que o que ela ia fazer, de repente, no meio do caminho ali, Deus falou, vai lá, abençoa tal pessoa, vai. Eu fico pensando, né? Tem coisa que às vezes a gente não está preparado para ouvir de Deus, né? É ou não é? Você está ali no teu desejo, na tua vontade, já pensou, você está ali pronto, você ter se preparado por um tempo, Deus fala assim, legal, tudo certo aí? E aí, tudo bacana? Sim, senhor, graças a Deus. Vai lá e faz pelo fulano. É mesmo, senhor? Tá certo aí? Vai lá e faz pelo fulano. É servir. Não, mas eu também, a gente se serve e é servido. Mas vamos lembrar de Jesus lá no deserto. Ele teve a oportunidade de se servir. Mas ele não abriu mão de continuar servindo a Deus naquele sacrifício de jejum que ele estava. Eu vejo, por exemplo, essa semana, né, a gente percebe que tem gente que já ou não entendeu, ou parece que na última mesmo, que parece que é a semana que está mais calor, é a semana que acontece isso ou aquilo, né? Ah, então deixa. Não. O propósito não terminou domingo. O propósito termina domingo que vem. Tem chão ainda. Tem semente para ser plantada. Tem oração para ser feita. Tem unção para ser recebida. Tem sangue para ser derramado. E eis-nos aqui para servir a Deus como Ele quer que nós o sirvamos. Não tenha só atitude. Tenha a intenção, tenha o pensamento, tenha ali a decisão interna. Eu vou servir porque eu posso, porque eu sou, porque eu tenho condições. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Quem é a Noemi da sua vida? Uma vez eu fiz uma pregação, né? Na verdade, fui num lugar, não era nem a igreja, era um lugar que eu fazia um culto periódico, uma vez por ano. E eu lembro dessa palavra que uma pessoa disse assim, eu pedi para Deus uma resposta porque não dava mais, tal. E Deus, para falar comigo, eu sabia, eu fui convidada para esse culto, eu falei, Deus vai me responder esse meu questionamento. Deus vai me dar a resposta dessa. Ele respondeu? Ela falou sim. Falei, já que já respondeu, a senhora já sabe, né? Que eu não gosto de interferir nisso, né? Quando a pessoa pede para Deus dar um sinal, uma confirmação, uma resposta. Se uma pessoa me perguntar, eu falo, não, vamos orar, né? Não vou intervir, porque sou humano, posso ter uma visão da situação. Falei, qual a resposta que ele deu? Ela disse, é para eu cuidar da minha sogra. Falei, amém. Se ele respondeu, né, eu não responderia isso. Então, faça a senhora que Deus mandou. Às vezes o que a gente recebe não é o que a gente quer. Não é aquela resposta. Imagina, no dia aquilo eu voltei no caminho, né? Não era na mesma cidade. E eu voltei pensando, olha, como que é? A Bíblia fala, né? Às vezes a gente sai de um lugar, às vezes você vê ali 20 e poucas pessoas participando, e Deus te usou para responder uma que creu e pediu a resposta que talvez já tinha ouvido, a semana passada a gente ouviu sobre isso, do silêncio de Deus, ou a gente está querendo uma resposta, né? Está buscando, está pedindo, meio que está tentando escolher a resposta que Deus vai nos dar. E eu pensei, olha, né, a pessoa podia ter vindo aqui no culto, né, para isso, mas eu falei, que interessante, Deus, Ele usa quem Ele quer, o que Ele quer. Aquilo eu não nego, apesar de me colocar no lugar dela, eu vi toda a história dela, né, a situação, a sogra que não era nenhuma pedra, né, no sapato dela, era uma tarraxinha, sabe, daquela que você fica pisando cada vez que
oprimia, acusava, né, colocava defeito em tudo, pesava a vida dela. E ela já estava de ideia, mas sabia, né, que a sogra precisava, enfim. E não. Falei, que coisa, né? Deus, ele usa, porque eu, sinceramente, ainda mais naquela época, se ela perguntasse para mim, eu não diria isso para ela. Se ela fizesse pergunta para mim, eu teria até um versículo, eu diria, a Bíblia diz, honra pai e mãe, para que te vá bem em todos os dias da sua vida. Graças a Deus, a Bíblia não fala honra a sua sogra e seu sogro. Então, a senhora não tem um compromisso bíblico. Não, é verdade. Tá claro. A Bíblia está clara. Não tem... interpretação... Não, tá claro. Mas veja como que Deus, ele trabalha, ele faz o que ele tem que fazer. A palavra foi essa, e a palavra não foi desse jeito aqui hoje, mas ficou claro. Ali na época, eu lembro, até pelo que ela falou, o que foi falado da Ruth, da Noemi e tal. E eu estou agora aqui, na verdade, lembrando desse exemplo, que eu podia até ter usado no começo do culto, até alimentaria a palavra de hoje. E Deus respondeu meu questionamento, a expressão dela, né? E eu falei, já que ele respondeu, né? Não tem. Qual foi a resposta? Contou a história toda, e eu já, dentro de mim, minhas decisões e tal, mas eu queria saber de Deus para não fazer nada. Né, no calor da emoção, apesar de serem anos já de emoções, fortes emoções. E ela disse, não, para mim não precisava, ficou muito claro, ficou evidente. Falei, amém. Falei, vai em paz então, paga o seu preço, faça da maneira certa, e Deus o Deus que respondeu, vai lhe abençoar. E que assim seja. A gente precisa de uma coisa na vida. O que o Caleb disse. Se o Senhor se agradar de mim, Ele vai me colocar nessa terra. Eu imagino que muita gente deve ter chegado no Caleb naquele dia. Mas como? Não sei. Mas e os gigantes? Eu sei que eu vou comer como se fosse pão. Mas como vai acontecer? Quando vai acontecer? Como que ele vai usar? Que arma? Em que local? Se vai ser no monte, no vale? Eu não sei. Mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra em que nos prometeu. E quanto aos gigantes, os inimigos, nós os devoraremos como se eles fossem pão. Ele acreditou nisso, ficou esperando 45 anos e viveu isso. Nós precisamos disso. Deus está nos mandando servir? Vamos servir. Deus está elevando o nível da qualidade da nossa servidão para um nível único, que é o nível, eu não vou servir com o meu corpo, eu não vou servir com as minhas mãos, mas a minha mente, o meu coração está pensando no dinheiro, está pensando naquela vantagem, naquele benefício. Não, eu vou servir porque eu entendi que servir é o ministério de cada um de nós. Independente do lugar, da área, independente de quem está perto vendo ou se ninguém está vendo. Vamos servir. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. E pede para o Senhor te ajudar a servir. A começar pela sua mente. Se você é uma pessoa que já faz, que já tenha atitude, mas não tinha a intenção certa. Se você é uma pessoa que tem a obra, mas não tinha a visão certa, alinha a intenção à obra. E a obra à intenção. Alinha. Fazer da maneira que Deus está te ensinando, fazer como Ruth. Fazer como você está dizendo que faz.
E claro, em tudo, peça ajuda para Deus. Para servir a sogra, para servir o marido, para servir a esposa, para servir os filhos, para servir lá no seu trabalho. Não sirva por dinheiro. Ah, porque eu recebo. Não, eu recebo, é um compromisso que tem comigo, mas o meu compromisso não é vir aqui, passar por aqui, bater o cartão no início, bater no final. Não, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou deixar um rastro para que as pessoas vejam que pode haver sinceridade, pode haver pureza, pode haver atitudes sinceras, pode haver entrega, mesmo que não haja nenhuma vantagem, nenhuma recompensa a mais pelo que há de melhor. Eu poderia dizer aqui para você, quando você serve de fato, com sinceridade, Deus te recompensa. Mas não pode ser esse o nosso alvo, a recompensa de Deus, não. Tem que ser obedecer a Deus. Caleb não queria terra que manava leite e mel, porque tinha uvas, que o cacho precisou de 2 homens para carregar, porque tinha muita tâmara, porque tinha muita fruta, né? O campo era verde, a terra era fértil, porque os animais engordavam. Ele queria aquela terra porque era a terra que Deus destinou ao seu povo. Deus destinou ao seu povo. Então, peraí, eu estou indo para o lugar certo. Não importa o que tem lá. Eu quero que Deus tenha comigo. Eu estou dentro dessa obediência. Eu estou dentro da visão que Ele tem para mim. E esse é o melhor lugar, a melhor condição de vida. É a melhor situação, ainda que não seja, neste momento, a mais agradável. Senhor, eu oro e peço, ensina cada um de nós a te servir. Ensina-nos, meu Deus, a sermos os servos que nós só vamos ser pela fé. Crendo no Senhor, nos entregando inteiramente, fazendo, meu Deus, a tua vontade e não a nossa. Dando ao Senhor condições, do Senhor, meu Deus, operar, do Senhor abençoar, do Senhor, meu Deus, manifestar o teu poder, dando condições do Senhor, meu Deus, estar conosco, porque a sinceridade atrai o Senhor. A mentira faz o Senhor se afastar de nós. A sinceridade nos aproxima do Senhor. A mentira nos afasta. E eu oro e peço, em nome de Jesus, que em cada atitude, com cada pessoa, em cada lugar, meu Deus, em cada parte, que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, Senhor. Eu peço a tua ajuda, eu creio na tua ajuda. E eu creio que com a tua ajuda nós podemos muito mais. Com a tua ajuda, meu Pai, nós fazemos mais. Com a tua ajuda nós fazemos melhor. E eu peço, nos ajuda. Ajuda-nos a ser o alívio de alguém, o apoio para alguém, a pessoa de confiança de alguém. E que não vai trair essa confiança, mas que vai honrar essa confiança. E que vai elevar esse nível de confiança a um nível que ainda a outra pessoa não encontrou em ninguém. Não porque ela pode nos favorecer, porque ela pode, meu Deus, nos abençoar de alguma maneira, mas porque o Senhor pode. E o Senhor nos abençoa já com esse entendimento. O Senhor nos abençoa, meu Pai, com essa visão de vida, com essa palavra, que eu creio, recebo e declaro, meu Deus, que o teu povo receba como força, como poder, como graça para fazer o que deve ser feito. Que o teu povo receba, meu Deus, como visão, como sabedoria, como renovo, para coisas que já se considerava cansado, que receba esse renovo, para fazer agora, para fazer de novo, para fazer melhor, para fazer mais e agradar o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eu oro e peço a tua ajuda para cada um. Eu oro, meu Deus, e consagro cada projeto de conquista. Aquilo que nós projetamos para esse ano de 2022 e que esperamos do Senhor. Queremos, meu Deus, receber do Senhor.
Queremos, meu Pai, que o Senhor opere, que o Senhor abençoe. Queremos, meu Deus, que o Senhor faça, que o Senhor, meu Deus, coloque nas nossas mãos, que o Senhor, meu Deus, nos erga, que o Senhor, meu Pai, nos levante. Nós queremos, estamos aqui apresentando cada área da nossa vida que precisa ser afetada pelo poder sobrenatural do Senhor, que precisa ser transformada, meu Deus, pela tua unção, que quebra o jugo, que desamarra, meu Pai. Eu peço, cura, liberta, renova, levanta, abençoa a obra das mãos, troca corações, meu Deus, seja dessa pessoa, seja dos familiares dela, e que ela veja a tua glória, que ela viva, meu Deus, e desfrute do teu poder na vida dela, em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, a tua unção. E eu tomo posse, meu Deus, de mais um dia de confirmação, de vitórias e de bênçãos sendo liberadas e derramadas. O Senhor nos falou de 10 vezes mais. Eu creio e tomo posse dessa unção de 10 vezes mais sobre a nossa vida. E eu concordo e ligo cada oração aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém.